Boa noite, que a paz seja em todas as casas que ora adentramos. Como tradicionalmente acontece, a Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Juí, Rio Grande do Sul, traz nas quartas-feiras, 19h30, as reflexões tradicionais sobre temas do Evangelho, sequencialmente temas do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu, Humberto Borer Garay, trabalhador desta sociedade, tenho ao meu encargo hoje as reflexões. A doutrina espírita tem e teve vultos muito importantes aqui no Brasil para que ela se estabelecesse e se firmasse. Um destes, tão importante ao ponto de ser chamado por muitos e ser conhecido como o Kardec brasileiro. Para aqueles que talvez não saibam, Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita e que, em conversa, em perguntas aos espíritos, organizou todo este material, e por isso o chamamos o codificador, principalmente naquilo que são as obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Pois, então, consideram-se que Bezerra de Menezes, é dele que estamos falando, tenha sido tão importante para o Espiritismo aqui no Brasil, quanto Kardec para o Espiritismo no mundo inteiro. Bezerra de Menezes, nascido no Ceará em 1831, recebeu assim, com o leite do seio, a doutrina católica, uma família católica praticante, e ele seguia esses ensinamentos sem ali encontrar algo que o entusiasmasse, mas sem procurar também as razões desta fé. Mas diz ele que em meio a esta nebulosa haviam dois pontos que para ele eram certos e fundamentais: a alma, senhora das suas obras, e Deus, criador da alma e de todas as coisas. Quando veio para os seus estudos no Rio de Janeiro fazer medicina, ele então, no encontro com os colegas de faculdade, na sua maioria livres pensadores e ateus, começou a discutir, a embater com eles, e em pouco tempo estava concorde com eles, como ele diz, porque não tinha uma fé embasada em raciocínio. Então ele acabou aceitando aquelas ideias, mas não houve uma mudança radical, porque aqueles dois pontos luminosos, a alma e Deus, para ele eram indiscutíveis. E então ele diz que continuava cristão por esses dois pontos, mas deixou de ser católico. Quando da morte da sua primeira esposa, ele passou por um período de muito desânimo, e as coisas que mais gostava de fazer na vida, como escrever e ler, perderam para ele o sentido. E então, ele conta que um colega de consultório trouxe um dia uma Bíblia entressachada de estampas muito finas. E ele, com uma curiosidade quase que infantil, foi olhar aquelas estampas, olhou todas elas e sentiu uma vontade de ler aquele livro. E começou então, e leu toda a Bíblia. E diz ele que voltava então, depois dessa leitura, a sua vontade de crer, o seu desejo de crer. Mas ele queria onde ele pudesse levar a sua fé com consciência e com razão, que ele encontrasse onde ele sabia que estava a verdade, mas ali naquilo não estava a verdade. Onde buscar? Onde encontrar essa fonte? Bezerra de Menezes, para que bem qualifiquemos a pessoa de que falamos, sempre foi homem muito generoso, de coração grandioso. Ele conta que elegeu
a medicina por duas razões. A primeira, para ser independente. E a segunda, que como médico ele poderia então praticar verdadeiramente a caridade. Conta também que um amigo seu um dia perguntou-lhe se ele gostava de música. E ele disse: a música é todo o encantamento da vida para mim. Por que então não tens ido à companhia lírica? As apresentações desse ano estão maravilhosas. Meus doentes não me dão tempo de ir escutar as harmonias líricas. Mas assim, em pouco tempo, estarás embrutecido. Não tanto, porque isso me permite ouvir as harmonias do coração, que é a música mais linda do mundo. Salientando que esses seus doentes, em grande maioria, eram pessoas sem condições de pagar as consultas, que ele atendia com o mesmo cuidado e a mesma atenção. Pois Joaquim Carlos Travassos, colega médico, que havia traduzido o Livro dos Espíritos para o português, que começava a chegar no Brasil, lhe ofereceu um exemplar que ele aceitou por pura cortesia. Não gostava muito, não se importava muito com essas questões espíritas e disse que ainda tinha preocupação que aquilo lhe viesse perturbar a fé que começava a renascer. Mas, como ele recebeu aquilo e estava indo para casa e tinha 1 hora de bonde até chegar ao seu lar, e nada tendo para distrair-se, pensou: ó Deus, não haverei de ir para o inferno por ler este livro. E então começou a ler. E começando a ler o Livro dos Espíritos, ele diz: nada de novo havia ali para o meu espírito, mas, no entanto, tudo era novidade para mim. Ele jamais havia lido algo espírita, mas sentia-se como uma pessoa que, de tanto ler, lê um texto e não lembra mais quem seja o autor. Então ele começa a refletir que ele era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. E aí ele, que andava em busca de crer, que aquela angústia que castigava, causticava a alma, como ele diz, ele cunha uma frase que é fantástica: finalmente a minha alma encontra onde pousar. E lendo esta frase de Bezerra de Menezes, eu fico pensando na minha alma e na alma de todos nós, quem sabe, nas angústias que nós vivemos, nas dificuldades que temos, mesmo crendo, mesmo sendo espíritas. Quantas vezes nós vacilamos na nossa fé no meio deste turbilhão da existência que parece não ter fim. E isto nos traz desconforto, nos traz perturbação. E se nós conseguíssemos realmente, finalmente, pousar a nossa alma, encontrar descanso para a nossa alma. Isto faz lembrar o chamamento do Cristo, quando está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ou 30, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e suave é o meu jugo. Jesus vem trazer para nós este chamamento para que nós busquemos e encontremos o descanso das nossas almas. E Kardec, o codificador, vai trazer nesse texto que todas as dores, todos os sofrimentos, as enfermidades, as dificuldades, as perdas de pessoas queridas, tudo isso encontra consolo na fé, no futuro e na confiança nas leis de Deus que o Cristo veio ensinar. Já aquele que não tem fé na vida futura, não consegue mitigar as suas dores, não descansa a sua alma. Pois
Vejamos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, ele diz: se nós esperamos em Jesus somente para esta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Por que ele diz isso? Se não houvesse vida futura, se não houvesse reencarnação, se não houvesse esse caminho no rumo da perfeição que o Cristo está por conduzir-nos, de que nos valeria o ensinamento de Jesus? Fui mau, vou para o inferno eternamente. De que me vale o Cristo? Se fui bom, vou para o céu e vou passar a eternidade a contemplar Deus e a ouvir os anjos entoando seus cânticos. Que me interessa o Cristo. O Cristo Jesus ensina-nos a doutrina espírita, é o governador espiritual do planeta. E nós fomos confiados a Ele por Deus para que nos conduza nesse caminho da perfeição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 14, no verso 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz também que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou se perderá. E eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas importa que eu as conduza, e elas ouvirão minha voz e me seguirão, e haverá então um só rebanho e um só pastor. Mas para que o Cristo nos conduza nessa caminhada, para que Ele consiga que nós não nos percamos um dos outros, é necessário que Ele coloque nós todos sob seu jugo. Assim como se coloca nos animais o jugo, a canga, para que trabalhem junto, para que não se disperse a força, para que caminhem no mesmo rumo. Mas qual é o jugo do Cristo que Ele diz ser suave? Lá no texto, Kardec diz que a lei que ele veio ensinar e que nós devemos seguir. E qual é a lei que o Cristo ensinou? A lei de amor. Amai-vos uns aos outros. Em O Livro dos Espíritos, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, há uma parte que está dito pelos espíritos que trabalharam na codificação, que assinam os prolegômenos. Eles dizem que para aquele que tem em vista o grande princípio de Jesus, o do amor, do bem, se confundirão num só sentimento e se unirão num laço fraterno que prenderá todo mundo. Aí está o jugo leve, o amor que há de prender-nos um dia todos juntos para caminharmos juntos rumo à perfeição, que é o destino de todos nós. E o fardo que ele diz ser leve? O que nos pesa mais na nossa existência? O que é mais difícil de carregar nos nossos dias, senão as nossas mágoas, os nossos rancores, os remorsos, as revoltas? E lá, no ensinamento de Jesus, a lei do amor, ele ensina a caridade. Em O Livro dos Espíritos, na questão 886, na terceira parte das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade, a pergunta do codificador é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ora, se nós praticarmos esse princípio, benevolência para com todos inclui a nós também, sermos benevolentes também conosco. E a indulgência e o perdão, assim que o praticamos, alivia a nossa carga, diminui o peso que nós carregamos. E aí está então o fardo leve de carregar que o Cristo
nos propõe através do perdão de todas as ofensas. Da onde vêm estas reflexões todas? De nós mesmos? Não. São os ensinamentos da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus. E aí nós vamos, na segunda parte do nosso estudo, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o jugo leve, na primeira parte que falamos, itens 1 e 2, itens 3 e 4, o Consolador prometido. E lá começa o codificador trazendo a passagem que está no Evangelho de João, no seu capítulo 14, nos itens 15, no verso 15 ao 17 e depois no 26. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos enviará um outro Consolador para ficar convosco eternamente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós, vejamos o que ele diz aos apóstolos, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem habitava com eles? E estará em vós. E lá então, no verso 26, ele diz, e o Consolador, que o Pai enviará o meu nome, o Santo Espírito, vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito e ensinará todas as coisas. Sem demérito, sem crítica às religiões tradicionais, não podem estar como o Consolador prometido pelo Cristo, porque por elas mesmas é dito que interpretam aquilo que está na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, e discutem entre elas quem está com a verdade. Não há um relembrar o que o Cristo ensinou, não há um ensinamento novo. Já a doutrina espírita vem no tempo predito pelo Cristo, ensina o codificador, para dizer aos homens todos que devem cumprir a lei. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça, disse Jesus. E a doutrina espírita vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, porque fala não mais por parábolas, e vem retirar o véu que propositadamente foi colocado sobre alguns mistérios. O próprio Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 12, muito mais tenho para dizer-vos, mas não podeis me suportar agora. Então, se o Cristo tinha mais coisas a dizer, alguém deveria vir dizer, como ele prometeu. E se ele disse que deveria alguém relembrar, é porque nós deixaríamos cair no esquecimento o ensinamento que ele nos trouxe. Então vem para isso a doutrina espírita. E vem finalmente, como diz o codificador, trazer a consolação suprema os deserdados da terra e a todos os que sofrem, porque atribui uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Ora, como alguém vai ser ditoso, feliz, sofrendo, sem saber por que sofre. Então a doutrina espírita vem trazer o ensinamento, vem dizer que somos nós espíritos imortais e que os sofreres dessa existência são os nossos encargos com a lei divina adquiridos em tempos outros. E que aqui estamos, então, em trabalho de resgatá-los. Aí está a causa justa, com lógica irretorquível. Mas ensina-nos também o Evangelho, que é um avanço, um crescimento estarmos nestas lutas, porque significa uma depuração do espírito. Deus nada impõe a ninguém, e se nós estamos então trabalhando na quitação dos nossos débitos, é porque houve o arrependimento sincero e desejamos estar aqui para que consigamos expungir de nós
estes nossos encargos de consciência pelas ações anteriores. E assim que nós conseguimos fazer esta quitação e não semearmos mais outros ventos para colher as tempestades, nós não necessitaremos em vidas futuras da dor, do concurso da dor, para conduzir-nos nesta caminhada. E aí, então, é o fim útil, como ensina o codificador. É, sim, com os ensinamentos da doutrina espírita, que vem trazer para nós clareza naquilo que possa ter ficado em dúvida do que ensinou Jesus, daquilo que não ficou bem compreendido e muitas vezes é desculpa para não tomarmos as verdadeiras atitudes que devemos tomar, para não colocarmos decididamente a nossa fé no Cristo e descansarmos finalmente as nossas almas. A poetisa Carmen Sinira, desencarnada aos 31 anos em 1933, viúva desde os 20 anos, ela desencarnou pela tuberculose, enfermidade adquirida ao cuidar do marido, e viveu todo esse tempo que lhe restou de vida nas lutas com esta enfermidade, com esta doença. E naqueles tempos, imaginemos como seria. Pois ela foi encontrar, claro, o conforto, ela foi encontrar consolo na doutrina espírita. Então passou a dedicar-se na vida futura, a colocar toda a sua esperança, sua dedicação para que nesta vida futura ela fosse encontrar aquilo que ela buscava, de paz, de serenidade. Ela era a pessoa que levava tranquilidade para os seus, que sabia conduzir-se nesses momentos de dificuldade. Levaram para outra cidade a tratamento, mas quando ela percebeu que aproximava-se o momento da morte, ela quis voltar ao seu lar. E ela dizia para sua mãe que ela queria que quando a morte chegasse, e não tardava, que tudo fosse simples. Ela queria estar num vestido branco, e que se não encontrarem meu vestido branco, enrolem-me num lençol. E que o meu caixão tem que ser simples, de terceira categoria. E não quero rituais, não quero missa, não quero nada disso. Aqueles que gostam de mim, eu queria que se concentrasse e em mim pensasse. E quando aproximam-se mais os dias, ela sentindo que chegava mais próximo, ela que dizia sempre, sempre ter a certeza absoluta que o seu pai viria recebê-la, já desencarnada há mais tempo, quando chegasse ela no mundo espiritual. Então ela manda chamar as suas irmãs e conversa com elas numa serenidade, com palavras de consolo, de conforto, deixa todos eles mais animados com aquilo que ia passar-se. E, de repente, ela empalidece um pouco mais, e todos que estão à sua volta sentem que esse é o momento que ela vai deixar esta vida. E dali a pouco ela fala assim, num tom de júbilo, ela diz: é meu pai, ele chegou, eu o vejo. A confiança que ela tinha, a certeza que ela havia desenvolvido e que lhe acalmava o coração, não era uma alma que estava cansada, estava bem assentada na sua fé, na certeza da vida futura. E então, depois desencarnada,
ela vai trazer nas tantas suas poesias uma que considero assim diretamente para nós. Ela traz através de Chico Xavier, este grande nome também do Espiritismo no Brasil, esse coração tão generoso. Na sua psicografia, no livro Parnaso de Além Túmulo, ela ditou para nós que somos os filhos pródigos retornando ao lar, viajando de retorno para o Pai. Ela ditou a poesia O Viajor e a Fé. De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão, que trazes a miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e consola os sofredores. Pois se com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, com Jesus um espinho tem 1000 flores. E é com Jesus, entregando-nos definitiva e verdadeiramente ao Mestre, modelo e guia que Deus enviou a todos nós, que nós vamos encontrar finalmente o descanso para as nossas almas. E com o Consolador prometido, a doutrina espírita vai guiando-nos neste caminho para o Cristo. Muita paz para os corações, que Deus nos abençoe a todos e a cada um. E vamos para um momento de prece. Vamos para um momento de prece. Vamos para um momento de que colocamos o nosso coração. E eu quero pedir antes desse momento de orações, espaço para um agradecimento muito especial a pessoas queridas do meu coração que estão assistindo neste momento. Assim, quero dizer a meu primo Antônio e sua família, a senhora Rosa, que meu coração está com eles neste momento. Podemos fechar os olhos, se assim desejarmos, deixar que o nosso pensamento viaje a Deus nosso Pai, dizendo: Pai generoso e justo, te agradecemos pela vida, por mais este dia que concede a nossas existências e que as tribulações tantas saibamos tê-las compreendido, Pai generoso, como obstáculos que vencidos aliviam-nos o coração e nos conduzem para mais perto de Ti. Sê conosco em todos os momentos, cuida de nós, das nossas almas frágeis, do nosso coração que às vezes se angustia e que assim, a pouco e pouco, nos ensinamentos do Cristo, encontramos a paz que tanto buscamos. Ampara o nosso planeta nesses momentos difíceis que vivemos e que a fé nos sirva para bem suportar e transportar estas montanhas. Muita paz para os corações, uma boa semana na luta de vencer a nós mesmos e que Deus nos ampare a todos e a cada um, e que assim seja.